Engenheira, ela que é empresária, é escritora e é dona de uma mente brilhante, professora também, dona de uma mente brilhante. Essa mulher tem muitos projetos, mas hoje aqui ela vai falar sobre riscos psicossociais. Estamos também com a Cleo Santos, ela que é atriz, escritora, empreendedora e idealizadora do projeto Empodera Mulher, em Simão Dias. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Muito obrigada. E também estamos com a nossa psicóloga, Márcia Pinto, ela que é psicóloga e vai dizer daqui a pouquinho tudo que essa mulher é o poder, e ela entende tudo também sobre o tema de hoje, que é Setembro Amarelo. E eu sou Vaneide Neta, mentora de negócios, consultora de saúde, empresária na área da saúde também, e estamos aqui somando para dar o melhor da gente para vocês. Mas dedicando o nosso podcast ao nosso Deus, que é o dono de tudo. Toda a honra e toda a glória para o nosso Deus sempre. Meninas, vamos começar? Porque o tempo está correndo e a gente tem muito assunto. Vamos começar com a engenheira Patrícia Rodrigues. Vamos. Patrícia Rodrigues, seja bem-vinda à nossa bancada. Hoje a voz é sua. A gente sabe que você entende sobre riscos psicossociais, saúde mental nas empresas, e vai falar um pouquinho desse assunto para a gente. Mas pode se apresentar para as pessoas também. Bom, gente, muito boa tarde a todos. Eu sou a Patrícia Rodrigues, uma mulher empoderada na área da segurança também, na vida, no dia a dia, sempre buscando novas oportunidades. Eu sou professora do Instituto Federal de Sergipe, engenheira de formação na área da engenharia química e possuo 3 especializações. Na área de engenharia de segurança do trabalho, que é a principal, é a área que eu abraço até hoje, durante esses 25 anos de carreira. Sou engenheira de gás natural e também consultora de SGI, nas áreas do Sistema de Gestão Integrado, das normas ISO. Ou seja, implantamos e implementamos ações relacionadas a procedimentos para que as empresas assim possam adquirir certificações de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança e responsabilidade social. Então, essa é Patrícia Rodrigues. Patrícia Rodrigues, quando falamos em segurança do trabalho, muitas vezes pensamos em riscos físicos, mas você é especialista nos riscos psicossociais, que também é saúde mental. Como esse assunto é discutido nas empresas? Bom, os assuntos que envolvem riscos psicossociais estão sendo amplamente apresentados, até porque existe a necessidade do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, uma vez que as empresas elas podem levar os trabalhadores a adoecerem e também terem um surto, um óbito. Então, para que existam tratamentos associados a esses assuntos voltados à saúde ocupacional, nós da segurança do trabalho realizamos uma ação denominada inventário. Então, o que seria o inventário? O levantamento de situações perigosas que podem levar o trabalhador a um afastamento. Ou seja, analisamos não somente o ambiente de trabalho, mas também o comportamento das pessoas. Por que essa obrigação da NR1 nas empresas agora? O que motivou o Ministério do Trabalho, o governo federal, pedir essa obrigação da ONR1? Então, ao longo do tempo, muitos afastamentos acontecem. Então, diante dessas questões, ocorreram reuniões com profissionais, especialistas no assunto da saúde ocupacional, juntamente com profissionais da área de segurança, e se fez necessário a implantação dos riscos psicossociais, que levam as pessoas nos ambientes de trabalho a terem comportamentos tais que podem ocasionar acidentes de trabalho, que podem ser com ou sem afastamentos e, logicamente, trazerem doenças ocupacionais, prejudicando toda a produtividade. E sabemos que todo ser humano ele tem um nível de ansiedade, né? Eu acho que não tem ninguém que ainda não tenha passado por isso, mas talvez aconteça. Ainda não tenha descoberto, né? Diagnosticado isso, mas todo mundo sofre de uma ansiedadezinha. E isso nas empresas é muito comum. É por isso que você está especializada agora com a NR1 em mapear esses riscos para depois
do diagnóstico levar para a psicologia, não é isso? Exatamente. Então, hoje nós trabalhamos com equipe multidisciplinar, ou seja, o papel do médico do trabalho é importante, do psicólogo, tá? Do assistente social, do fisioterapeuta do trabalho. Então, existe uma equipe que ela deve se dedicar para que a empresa, juntamente com os seus trabalhadores, possam se dedicarem a novos processos nos ambientes de trabalho, porque os riscos psicossociais são problemas que podem se aflorarem ao longo do tempo e trazerem prejuízos durante a execução das tarefas. Então, nós fazemos as análises críticas, né, relacionadas a esses inventários de riscos voltados à NR1. E, de acordo com a nossa visão de profissionais da segurança, nós precisamos nos conectarmos com os profissionais da saúde, e o psicólogo é um dos principais. Então, hoje existem, né, algumas ferramentas que podem ser aplicadas nas empresas e que nós estamos à inteira disposição para que nós tenhamos esse novo formato de lidar com a saúde ocupacional. Obrigada, Patrícia Rodrigues, por esclarecer, né, tão claramente para os nossos empresários. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco a importância do mapeamento nas empresas. Sim. Mas por falar em psicóloga, vamos apresentar a nossa psicóloga, Márcia Pinto. Seja muito bem-vinda à nossa bancada. E nós queremos ser presente, mas também nós queremos saber o que é Setembro Amarelo, como surgiu. E eu sei que você domina muito bem essa área. Então, vou deixar você à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade e o convite. Então, eu sou Márcia Pinto, sou psicóloga clínica, sou também psicóloga escolar, presto serviço também de consultoria, pesquisa de clima para as empresas. Eu sou especialista em saúde mental, transtornos mentais, neurociências e pós-graduanda em neuropsicologia. Então, eu estava... Maravilha. O Setembro Amarelo, ele foi criado, resumidamente, né? Porque eu sempre digo que saúde mental é um tema que a gente vai puxando várias ramificações, né? Então, assim, Setembro Amarelo começou aqui no Brasil por volta de 2015, com a parceria do CVV junto com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho de Psiquiatria. Mas por que Setembro Amarelo e por que a cor amarela? Foi uma homenagem a um rapaz que faleceu em 1994 nos Estados Unidos, chamado Mike M. Ele tinha um Mustang amarelo. Mike, ele sofria de depressão e no dia do velório dele, os amigos e familiares resolveram homenageá-lo. Ele tinha um Mustang amarelo, ele restaurou esse Mustang amarelo. Na época do falecimento dele, ele tinha 17 anos. E aí a família, como forma de homenagear, espalharam fitinhas amarelas com recadinhos. Se precisar de ajuda, peça. Então, tem essa finalidade, né? Então, no Brasil começou a partir de 2015. E é um tema muito amplo e tem muitos mitos, né? Que falavam, quanto mais fala-se sobre Setembro Amarelo, mais as pessoas... Pode ser que as pessoas comecem a pensar mais sobre suicídio, falando sobre o assunto. Só que, na verdade, é o contrário, né? Nós precisamos tocar nesse assunto de maneira a conscientizar as pessoas e tratar prevenir de alguma forma. Percebemos que ainda é um tabu falar sobre esse tema, né? Mas a gente precisa realmente falar, porque tem nossas crianças, nossos jovens, e a gente vê diariamente, né, casos, e é preciso sim falar, e é por isso que a gente trouxe Márcia Pinto aqui, porque ela lida com essas situações diariamente, e também nossas outras convidadas. Ainda você, né? Então, falando em crianças e adolescentes, hoje em dia é comum que nós... crianças passando por processos ansiosos, até crianças sofrendo depressão, adolescentes, eu vejo isso de perto. O público que eu atendo é a partir dos 14 anos. Porém, como eu trabalho em escola, a gente vê que muitas vezes criancinhas pequenas já demonstram sinais de ansiedade, roendo unha, mudam o comportamento. Imagina, nós adultos, às vezes a gente não sabe como se expressar, como expressar as nossas emoções. Exatamente. Imagina só uma criança. Então, assim, a criança não é ansiosa? Aí também já entra outra coisa. Todo ser humano é ansioso. Aí vocês me perguntam, mas assim, como eu vou saber a nível patológico, então, se todo ser humano é ansioso? A questão
É patologia quando aquela ansiedade começa a afetar a sua qualidade, seu estilo de vida. Começou a afetar a qualidade e o estilo de vida, já é para a gente ter um olharzinho mais. Porque preocupante, né? porque a ansiedade todo mundo tem. Ai, vou viajar, estou ansioso que eu vou viajar, quero saber como é que vai ser. Vou participar do podcast, ai, como é que vai ser? Então, assim, mas a partir do momento que aquela ansiedade começa a afetar a sua vida, ter sintomas físicos, ai, tô com muita dor de barriga porque eu vou participar do podcast, ai, tô passando muito mal, tô tonta, meu coração tá muito acelerado, então já são sinais que chamam a atenção. E isso é muito relativo hoje em dia, né? A gente bota muito as culpas nas telas também, né? As telas, elas causam também ansiedade. Porque a gente o tempo todo é um vício, né? Não só criança, adulto também, mas está prejudicando bastante as crianças. Porque o que acontece? Chega muita criança em consultório com sinais de hiperatividade. O que acontece? É uma pauta bem problemática. Por quê? Porque para diagnosticar TDAH é a partir dos 7 anos de idade, que é quando tem toda a questão da formação da personalidade da criança. Então, crianças têm sido diagnosticadas com TDAH antes dos 7 anos, porque excesso de tela gera ansiedade, gera abstinência, e a criança, quando não tem acesso àqueles estímulos todos, e a criança é exposta a telas a partir de meses, né? Às vezes coloca as telas, já oferta telas para ela com meses. Eu vejo muitas vezes as mães, aquela programazinhos coloridos, aquilo ali já também acaba afetando. Márcia, por que psicologia? Por que eu escolhi psicologia? Eu não me via fazendo outra coisa, e eu não me vejo fazendo outra coisa. Esses dias alguém me perguntou isso, e eu falei que para mim não é um trabalho, sabe? Para mim não é um trabalho. É tanto que algumas pessoas até me questionam. Na fila de um banco, em qualquer lugar, se eu digo que sou psicóloga, as pessoas automaticamente, então, meu primo... bem isso. Já passou por isso aí, às vezes meu esposo até diz, mulher, você já sai dos lugares dizendo, tchau, fulana, boa sorte com sua cirurgia. Boa sorte que eu não sei o que lá, já saio falando assim, porque realmente... eu gosto, eu me vejo fazendo isso e eu gosto muito de ajudar as pessoas. Psicóloga, ela trabalha o tempo inteiro. Sim. Quando diz que é psicóloga, sempre alguém se identifica com alguma coisa. Eu digo, eu nunca fui para uma psicóloga, Márcia. Eu não sei nem o que dizer quando eu chego na frente. Eu digo, meu Deus, é o quê? Eu tenho algumas amigas que são psicólogas e eu digo, mas é como? A gente chega, a gente fala o quê? Vai ficar sentado? Porque na televisão a gente vê, o pessoal senta lá no sofá e fica olhando para a psicóloga e falando as coisas. Eu digo, meu Deus, eu vou falar o quê? Todo mundo precisa de um psicólogo, eu acho. Sim. Todo mundo precisa de uma terapiazinha e eu nunca fiz isso, minha gente. E eu sou psicóloga de tanta gente. Eu recomendo, viu? Eu recomendo porque, assim, depois da pandemia, esse olhar para a psicologia mudou bastante. E eu fico muito feliz com isso, porque era um tabu, ainda é. Mas melhorou bastante. Por quê? Porque antigamente as pessoas tinham a impressão de que quem ia ao psicólogo era quem tinha problemas. Até hoje algumas pessoas dizem. Tem pacientes que fazem psicoterapia e na família escutam, você vai fazer psicoterapia por quê? Você não é louca? Você tá doida? E aí, depois da pandemia, quando essas pessoas que são ansiosas se perceberam mais ansiosas ainda, imagina, a gente é acostumada a estar no mundo, de repente todo mundo confinado ali, tendo que conviver com as pessoas da família. Muitas vezes a gente passa o dia inteiro fora, gente. A gente não convive muito com os nossos familiares. E na pandemia, ali, o tempo todo. Então, assim, a gente começa a conhecer as pessoas, já começa a ter atrito, já gera ansiedade e cresceu bastante o número de atendimento. E cresceu também o número de atendimento online. Hoje eu atendo mais online, pessoas de outros estados, até fora do Brasil, do que presencial. E eu fico feliz com isso. E o mundo ficou menor, né? Márcia, quais são os sinais de alerta que a família e os amigos precisam observar em alguém que pode estar sofrendo de ansiedade? Então, tanto ansiedade... De ansiedade ou depressão? Ou depressão, né? Tanto ansiedade como depressão. A principal característica da depressão é a anedonia. O que é isso? A perca de prazer e interesse pelas coisas que antes gostava de fazer. Por exemplo, era uma pessoa muito ativa. Ela saía, ela trabalhava, ela fazia, acontecia. De repente, a pessoa perde o estímulo. Fulana, vamos sair. Não quero, não tenho interesse. Então, a partir desses comportamentos, a pessoa já tem que começar a prestar atenção aos sinais. Existem níveis de depressão, né? Existe a depressão leve, moderada e a depressão profunda. Posso explicar? Você que lida com essas situações todos os dias, tem causa?
A depressão, ela tem uma causa específica? A depressão é uma doença que tem muita coisa envolvida, por exemplo. Antigamente dizia que era um desequilíbrio hormonal, desequilíbrio da serotonina, da dopamina. Eu acho que isso não é... Então, hoje em dia fala-se que há uma baixa da serotonina, tanto que algumas medicações são utilizadas para poder atuar na recaptação da serotonina. Então, serotonina é, por exemplo, como é que eu posso explicar? Dopamina é um prazer pela vida. Serotonina é vontade de viver, vamos colocar assim. Então, é uma doença que pode sim que algum fator externo, pode estar relacionada a fatores externos, mas também é uma doença orgânica. A gente costuma dizer lá que depressão é tristeza profunda. As causas que a gente que não entende nada disso diz, né? Geralmente é quando o casamento acaba, dívidas, são os gatilhos da depressão. Mas você, como psicóloga, pode explicar melhor. Então, as pessoas geralmente falam tristeza profunda. Na minha área, a gente não utiliza esse termo tristeza profunda porque é a anedonia, é a perca de prazer e interesse pelas coisas. Veja, o ser humano é um ser angustiado por si só, desde lá dos séculos... A gente nunca está satisfeito. Nunca. Né, desde quando os filósofos começaram a estudar o existencialismo, a relação do ser humano, angústia e morte, que fala-se sobre angústia e a relação dessa angústia do ser humano. Todos nós aqui temos angústias em áreas diferentes das nossas vidas. A diferença é o que a gente faz com ela, né? Se a gente deixa ela tomar conta, se a gente tenta lidar com ela. Então, é uma angústia que eu costumo dizer que é do ser humano essa angústia. Uns em maiores e outros em menores proporções. Márcia, na psicologia, tem alguma técnica para a gente tratar a mente e criar uma rede de apoio? Rede de apoio, pessoas assim próximas? Sim, como criar uma rede de apoio? A quem recorrer? Então, esse é um ponto muito importante, principalmente no processo de depressão e de ansiedade. Uma necessidade, hoje é muito tabu, certo? Tanto quando você diz que é ansioso quanto é depressivo. Muitas vezes as pessoas não procuram ajuda porque a ajuda você precisa ir para a igreja, você precisa ter mais fé, você nesse momento precisa, você precisa ser mais grato pelas coisas que você tem, você não é agradecida, você é mal agradecida. Então isso faz com que as pessoas não busquem ajuda. Então o que eu recomendo busque ajuda com pessoas corretas, profissionais que possam lhe orientar de uma forma positiva. Muitas vezes as pessoas resolvem se calar por receio desses comentários. E achar sempre que precisa de medicamento, Sim. de medicação para isso. Não vai em busca de medicação, vai em busca de conhecimento, né? De Sim. técnicas que possam aliviar essa dor. Sim, eu sempre digo assim, eu não sou adepta à medicação. Porém, quando um paciente não está conseguindo lidar com suas questões sozinhos, existem graus, né? Assim, existem situações e situações. Quando o paciente consegue, a gente vê que é uma ansiedade leve, eu digo, olha, você vai querer fazer atividade física, cuidar da sua alimentação, do seu bem-estar, ou você quer entrar na medicação? Não, eu vou fazer uma atividade, eu vou fazer... Então, às vezes a gente consegue lidar sem medicação, mas tem situações que o paciente já está numa situação tão grave que a gente precisa entrar com um psiquiatra para fazer uso de medicação para aí sim ele conseguir se reerguer, principalmente quando está no processo de depressão profunda, é necessário sim fazer uso de medicação, que é para poder aumentar esse nívelzinho de serotonina para que ele possa conseguir reagir. Márcia, muito obrigada por você esclarecer tão bem essas questões. Agora nós vamos ouvir a Cleo Santos, ela que entende muito bem desse assunto, porque sofre diariamente com essas crises, não é, Cleo? Sim. Seja muito bem-vinda, pode se apresentar também e falar um pouco de você. Quem é Cleo Santos e como acontecem essas crises? O que lhe motivou? Conte um pouco pra gente, Cleo. O mundo precisa ouvir sua história. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Eu sou Cleo Santos, eu sou escritora, atriz, sou líder de um projeto Empodera a Mulher com grandes mulheres vulneráveis. E ela pediu para que eu não ficasse emocionada, mas é muito difícil, porque você como psicólogo entende. Quando eu descobri que eu tinha crise de ansiedade, foi um momento muito difícil. Foi quando eu perdi a minha mãe. Eu achei que eu estava preparada para a perda da minha mãe. Sinto muito. Ninguém nunca está, né, Cleo? Sim. Nunca. E
No dia seguinte, eu senti muito frio, dores no peito, coração acelerado, achando que não ia dar mais tempo de chegar no hospital. Eu estava sofrendo muito, era muita dor. Era como se tivesse alguém nas minhas costas, um peso muito grande, as pernas pesadas, como se eu tivesse acabado de chegar da academia. E aí eu fui para o médico. E aí, Márcia, na sua fala você trouxe que no início é muito difícil. O médico não vai diagnosticar você de imediato, porque ele precisa te analisar. Sim. E foram várias idas e vindas, vários meses, quase um ano, para que eu entendesse que eu estava com crise de ansiedade. Foi quando ele mandou que eu procurasse um psiquiatra. E eu me assustei, como você falou. Logo no início a gente se assusta, né? Um psiquiatra, porque as pessoas entendem que você tá louca, que você tá maluca. E as crises eram constantes, já me deixavam mais sair, já não queria tomar banho, já tinha medo da água. Havia sangue na água, havia sapo. E eu não queria sair do quarto. Foi quando eu procurei a primeira vez o psiquiatra. E eu descobri que eu estava com crise de ansiedade e síndrome do pânico. E ele disse que eu só ia melhorar depois que eu aceitasse a doença. Porque se eu ficasse fugindo, se eu não aceitasse, era muito mais difícil. E aí ele passou que eu procurasse uma psicóloga. E graças a Deus, meu primeiro psicólogo foi homem, Matheus. Muito obrigada, Matheus. Ele me pegou em um nível muito avançado. Onde eu chorava muito, muito. Não tinha como ele me ajudar naquele momento. Porque eu estava muito nervosa. E quando eu aceitei e comecei a tomar os meus remédios e consegui fazer o meu tratamento, eu comecei a entender que eu não estava sozinha, mas que também os meus amigos se afastaram de mim. Porque é muito bonito você chegar na mídia e nas redes sociais e dizer Setembro Amarelo, você não está sozinha. Sim. É mentira, Márcia. Eu sempre estive sozinha. Nos momentos mais difíceis da minha vida, só para quem esteve do meu lado foi Deus. E o meu marido que cuida de mim, que me acolhe, que me abraça. Tem 3 meses que eu acabei de sair de uma crise muito, muito pesada. Até liguei para minha amiga, dizendo que não ia dar para vir, não íamos nos encontrar mais, porque estava acabando, eu não aguentava mais. Mas aí um Deus vivo e maravilhoso falou para mim, você consegue, porque você é forte, porque você é empoderada, porque você tem um projeto lindo que outras mulheres precisam de você. Que as pessoas falam, Márcia, que é falta de Deus, Sim. Que é mimimi, que é frescura, que tem que procurar um trabalho, e não é nada disso. Eu queria que as pessoas entendessem que ao invés de você falar isso, se você não sabe falar, se você não entende sobre o assunto, me dá um abraço, me acolhe. Não diz nada, né? Não diz nada, só precisa de um abraço. Você não precisa falar nada. Porque qualquer coisa que você vai falar, você pode me machucar. Então, Márcia, ouvindo agora você falar, eu me senti acolhida, porque você falou tudo que eu gostaria que algumas pessoas ouvissem. Mas já me taxaram de doida, de maluca. Quando eu chego no hospital gritando, querendo que me dê logo meu diazepam. Cleo, Ela corta se não puder. você tem algum hábito que lhe fortalece quando essas crises chegam? Sim, Deus. É o único. É o único porque, Márcia, quando eu estou com o meu corpo cansado, quando eu vou dormir, eu acordo como se eu tivesse levado várias pauladas nas pernas, no corpo, cansado. Eu fico sem entender porque eu tô assim. É psicossomatização. E você falou agora há pouco, você perguntou para ela o que traz que a pessoa tenha ansiedade. As causas, né? As causas da ansiedade. E eu posso lhe dizer com plena certeza que é a falta da minha mãe. Porque eu sou filha adotiva. Eu não fui criada com meus pais biológicos. E eu queria entender porque a minha mãe fez isso comigo. Porque ela criou todos os filhos e não me criou. Então, eu tenho um problema muito sério comigo, que é de acolhimento. Sentimento de rejeição, né? Muita rejeição. Eu acho que as pessoas não gostam de mim. E tem um lado bom de ser ansioso. Porque quando você olha para alguém, como eu olhei para você e gostei de você, a gente sente que a gente é abraçada. Porque a minha mente não é igual à sua. Ela não funciona igual a sua. Se eu olhar para a Márcia, eu sinto que ela não gosta de mim. Ou se ela gosta de mim.
ou se ela não me quer por perto. E aí eu vou me recolhendo, porque é necessário saber se você está sendo bem aceita. Para mim é necessário. Então, se você estiver precisando de ajuda, se você estiver sofrendo, se você estiver passando por alguma crise, procure ajuda. Não precisa ser alguém da sua família. Pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser alguém que você confia. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, porque eles estão aqui para nos ajudar, para nos acolher. Eu também quero agradecer a todos os meus amigos que me ligam quando eu estou com crise de ansiedade. Que mandam vídeos, que mandam flores. Vocês são muito necessários para mim. E eu também quero dizer que quando passa Setembro Amarelo, vocês continuem com essa pauta, né? que é tão importante, porque é um tabu, é tão escasso alguém falar sobre isso, é tão difícil. No diário é No dia a difícil dia, mesmo. no dia a dia. A não ser que aconteça alguma coisa que chame a Depende da atenção. situação, né? Exatamente. É muito Aí o assunto difícil. vem à tona. Sim. Sim, é muito difícil. Porque eu já tentei conversar com amigos e eles falam: vamos pra festa, vamos pra farra, Vai mudando vamos de tomar assunto, vai né? mudando de assunto. E aí eu vou me recolhendo. Sente que não, sua dor não foi validada naquele momento, né? Isso. Então, quando ela me convidou, eu disse: eu vou, mas eu quero ficar à vontade. Porque quando você fala do Setembro Amarelo, é uma data que para mim não tem muita importância. Porque outubro vem, eu vou continuar tendo crise de ansiedade. Vem novembro, eu vou continuar tendo crise de ansiedade. E aí, o que é que vocês vão fazer por mim? Porque só quem sabe da minha dor, da minha angústia, da minha tristeza, das minhas dores é o meu marido. Cleo, olha, eu tô fazendo até... Antes do falecimento da sua mãe, você já tinha traços de ansiedade? Não. Eu acredito que não. Mas o sentimento de rejeição? De rejeição Já e tinha. e chorava. Eu sou uma pessoa muito Emotiva. sensível, Sim. e muito emocional. Eu choro muito fácil. Desde criança? Desde criança. Principalmente quando se fala em família, em crianças, em idosos. Porque eu não pude dar o amor que a minha mãe merecia. Porque a minha mãe me cuidou com muito carinho. A minha mãe passou por coisas muito difíceis e eu fui uma filha muito rebelde. E a minha mãe morreu com 85 anos. E por ela ter 85 anos, eu achei que eu estava preparada para perder a minha mãe. E foi completamente ao Que contrário. nunca tá. Léo, eu conheci você em alguns eventos. E você acha que o autoconhecimento ajuda nessas fases? Sim, ajuda e muito. Você precisa se conhecer, você precisa se aceitar. Você não pode criar expectativa também com o outro, porque isso me machucou Por um muito. curso de inteligência emocional que nós fizemos juntas. Sim, fizemos, sim. Então, eu fico procurando e esperando muito dos outros. E quando não acontece, aí é um baque. É uma frustração, né? Sim, como eu estava conversando com ela antes de começar, o meu psiquiatra falou: Cleo, eu acho que você também está com um pouco de bipolaridade. Eu ainda não sei, mas nós vamos descobrir juntos. Porque às vezes eu tô lá em cima, depois eu abaixo, não quero nada. Sabe? Às vezes eu tô muito feliz, muito alegre, aí eu tenho um projeto em mente, vamos fazer hoje, amanhã, sei que lá, e já quero começar à noite, já quero começar naquela hora. Mas aí vem aí, no outro dia aí eu já deixo de lado. Vamos Não quero ver nada. o que a Márcia tem a dizer sobre É, bipolaridade. Então, É muito importante. é importante. E bipolaridade também. Olha, os principais transtornos que podem levar ao suicídio, tanto depressão quanto ansiedade, bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, que se parece um pouquinho com bipolar. As pessoas até confundem. É tanto que quando o border ele chega no psiquiatra, até no psicólogo, primeiro ele é diagnosticado com depressão. Tanto o bipolar também. Por quê? Porque o médico está vendo naquele momento, o psicólogo está atendendo naquele momento e ele chega sempre com uma queixa de que eu estou muito mal, estou com muita crise de ansiedade, eu tenho perdido prazer e interesse pelas coisas. Então, assim, o bipolar ele varia entre dois polos. Um polo maníaco e o período depressivo. Vamos estipular 6 meses depressivo e 3 meses na fase maníaca. Na fase maníaca, ele se endivida, ele faz e acontece. Vamos se divertir, a vida acontece no agora. E aí, depois de um tempo, já está ele lá, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não tenho sentido de vida. Sim. Então, ele varia entre esses dois polos. O que confunde com o border é o quê?
é essa montanha russa. O border é uma montanha russa. O border, desde pequenininho, já é aquela criança mais sentimental, aquela criança que tem um choro fácil, aquela criança que sente muito, diferente das outras pessoas. E as crises do border são muito intensas. Para uma pessoa que acompanha de perto, gente, mas não precisava disso. É um medo. As pessoas falam borderline e tem essa questão com o border tem medo de ser abandonado. Não necessariamente um abandono, mas o border ele tem medo de rejeição. Um vazio profundo que o borderline tem. Então, muitas vezes, nas crises, essas crises levam à depressão. Quando finaliza um relacionamento, seja ele amoroso ou de amizade, ele sente tanto, é tão intensa a dor dele, que ele não vê sentido na vida sem o outro. Ele não tem, é como se ele não tivesse identidade própria. Ele precisa do outro para poder viver. Márcia, a gente vai ter que voltar aqui para falar sobre esse assunto. Muitos assuntos, hein? Setembro não acabou, né? Setembro começou. Muito necessário. Já estou recebendo um finalzinho ali, que o tempo da gente está no finalzinho. Cleo, fale um pouco do seu livro. lançamento. Márcia, que pena que o tempo está acabando, mas eu teria tantas perguntas para falar para você, te dizer tantas coisas e te dar um abraço, dizer que você é muito necessária, que você foi muito necessária. Obrigada. Quero muito que você conheça depois a minha história. Aqui é o meu livro, Das Grades à Liberdade, a voz de Cleo Santos. Cleo que foi tanto silenciada, tantas vezes. As pessoas não me deixavam falar, as pessoas me silenciavam, as pessoas não acreditavam em mim. Então, o que eu resolvi fazer Márcia, eu criei uma narrativa da minha própria história, para que outras mulheres, assim como Cleo Santos e tantas outras mulheres negras, não se sintam sozinhas. Esse livro é para você, mulher, que sofre qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, verbal. É para você, uma mulher preta, uma mulher presa, uma mulher periférica. Você não está sozinha. Gente, a história é linda. Cleo, Então não deixem de adquirir. Não desista de você. Muito obrigada. Ela não vai dias mais difíceis. Você é muito necessária também. Muitas pessoas se inspiram na sua história. Muito viu? obrigada, Patrícia Márcia. Rodrigues. Desculpe, eu queria mais tempo. Eu queria né? mais. Patrícia Foi muito Rodrigues, lindo. muito obrigada. O por ter prazer foi vindo. todo meu estar participando do programa, que é assim Você é maravilhosa. muito importante para todos nós, todos que fazemos a saúde ocupacional. Né? Vamos cada vez mais, né? Fazer o nosso papel, cumprir de fato a nossa missão enquanto profissionais, né? Ainda Da em segurança do setembro. trabalho, exatamente. Desculpa. Ainda em setembro a gente vai voltar aqui com Isso. esse tema para trazer mais informação, Com mais porque tempo. hoje foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Rapidamente o tempo Eu voa. quero falar um pouquinho, Márcia. Muito obrigada por ter vindo. por Eu ter que aceitado agradeço. esse convite. Você é necessária, como a Cleo disse, Eu agradeço. nessa bancada e nesse podcast sempre. A gente vai voltar. Estou Eu aqui. quero agradecer a LR Sublimação, porque faz esses brindes Linda. para o nosso podcast com muito zelo, essas canecas. Mostra aí, Patrícia Rodrigues. Olha que Linda, linda. maravilha. E vocês são as rainhas dessa tarde. E vai ganhar a nossa Obrigada. lembrancinha, Lindo. que é a nossa marca, né, do podcast. Ai, Olha que só. linda, gente. Todas as Tem uma rainhas. coroa. Com a coroa e tudo, viu? Que linda, viu, Cleo? Menina, Você é muito rainha. obrigada. Ai, muito obrigada. E vocês continuem assistindo as nossas redes sociais, porque eu sou Vaneide Neta. E você, quem é? Uau!